Olá, gente, eu sou Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estou aqui para falar sobre Gênesis, capítulo 6, versículo 2 e o 4, que diz assim: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradavam. Verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes varões de renomes da antiguidade. Muito bem, gente, a pergunta que não quer calar é o seguinte: quem são os gigantes? De onde vieram? E quem são também os filhos de Deus e as filhas dos homens? Isso é importante trazermos à tona, porque muitas faculdades tentam passar para os seus alunos uma explicação com autenticidade bíblica e não consegue, porque este texto da Bíblia Sagrada é muito burocrático, é muito difícil de se explicar. E por isso eu trouxe 3 linhas teológicas e também um ponto histórico. E para começar, nós vamos falar sobre o ponto histórico. É de se observar nesse texto que quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, tomaram para si mulheres, e desta relação nasceram os valentes. Veja Gênesis capítulo 6, versículo 4. Não foi os gigantes que nasceram com a unificação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e sim os valentes. Algumas pessoas explicam dizendo que o gigante ou que os gigantes nasceram do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, porém não tem respaldo bíblico. A Bíblia diz no versículo 4 de Gênesis capítulo 6 que a unificação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens deram origem aos valentes e não aos gigantes. Muito bem. E como apareceram os gigantes? Vamos então para o ponto histórico. Preste bem atenção. É contada uma história que a família de Caim foi amaldiçoada por Deus. Quando Caim matou Abel, Deus amaldiçoou Caim. E Caim saiu errante pela terra. E Deus disse, tem algumas traduções que diz, errante e vagabundo serás sobre a terra. E o texto da Bíblia diz que ele saiu sem rumo e foi para a terra de Nob. A palavra originária do ponto linguístico hebraico para a palavra Nob significa terra de ninguém. Então, alguns historiadores mais antigos, que é necessário estudar alguns livros que não existem aqui no Brasil, diz o seguinte: quando Caim saiu para a terra de Nob, para a terra distante, né? Terra que o homem não anda, isso ele está falando do reino espiritual. Ele teve contato com algumas divindades malignas. Deus disse para ele, o pecado te dominará. Não é verdade? Está em Gênesis. Deus amaldiçoou ele não quis, né? E Deus falou para ele, para Caim, o teu pecado te dominarás. Então o que acontece? Que tipo de pecado? Falando sobre a raiz diabólica. E a raiz diabólica teve realmente o poder sobre Caim. Segundo a história, a família de Caim foi possuída por alguma divindade maligna, que era anjos caídos, não é verdade? E através desses anjos caídos nasceram os gigantes. Então os gigantes vêm pela família de Caim e por algumas entidades malignas. Então nasceram os gigantes. Quando os gigantes nasceram na terra, começou a destruir a nação de Sete. A família de Caim destruindo a família de Sete. Aí o povo de Sete, segundo essa história, teve a unificação com os filhos de Deus. As filhas de Sete tiveram relação
com os filhos de Deus. Aí já é a família de Sete com os anjos. E com essa relação da família de Sete com os anjos, nasceram os valentes. Então, da família de Caim nasceu o gigante, e da família de Sete nasceram os valentes. Por que que eles fizeram isso? Para que pudesse ter guerra na terra e combater, porque a família de Caim se tornou poderosa. Os gigantes começou a predominar. Então, através da relação das filhas de Sete com os filhos de Deus, que na realidade e provavelmente são anjos, nasceram os valentes para combater esses demônios gigantes. Esse é um ponto histórico que muitas pessoas não pregam na igreja, de repente porque tem medo de pregar, porque acha obstáculo muito grande. De repente também podemos dizer assim que é muito burocrático, e é burocrático, eu falei aqui no início, não é fácil, mas na realidade tem sim respaldo bíblico para isso, tá? E essas duas famílias brigaram por muito tempo. Os gigantes da família de Caim, originária das filhas de Caim com os demônios, e os valentes, Gênesis capítulo 6, verso 4, os valentes que nasceram das filhas de Sete com os anjos. Aí você pergunta, e onde estavam esses anjos? Fácil. A Bíblia diz que quando Deus tirou Adão do Jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecou, Deus tirou Adão e Eva do Jardim do Éden e colocou anjos. Algumas traduções dizem querubins, outras traduções dizem serafins, com a espada flamejante em volta do Jardim do Éden. Isso significa que ali na terra tinha anjos para guardar o Jardim do Éden. Então não era difícil ter um relacionamento pessoal com algum daqueles anjos que estavam ali para guardar o jardim, e de repente existiu esse relacionamento entre o reino espiritual e o reino carnal dos humanos. Muito bem, essa é uma linha histórica, muito burocrática, mas eu sei que você é um estudante da Bíblia Sagrada e precisa realmente saber deste ponto histórico, não é verdade? Só que tem um detalhe muito bonito, porque além do ponto histórico, temos os pontos, né, as linhas teológicas, não é verdade? E algumas delas, na verdade, são teorias. Mas vale a pena aqui discutirmos e chegarmos a uma conclusão, né? Porque, na verdade, houve um relacionamento, né, entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, e precisamos saber quem são esses filhos de Deus e quem são essas filhas dos homens, na verdade. Temos uma linha aqui que é uma linha muito especial, que diz assim, que os filhos de Adão e Eva que ficaram dentro do Jardim do Éden, saíram de dentro do Jardim do Éden e tiveram relação com as mulheres fora do Jardim do Éden. Aí você pergunta, mas tem base bíblica para isso? Será que Adão e Eva deixaram filhos dentro do Jardim do Éden? A Bíblia, ela não confirma detalhadamente que sim, mas a Bíblia deixa sim alguns vestígios, né, de que houve um relacionamento conjugal dentro do Jardim do Éden, e que dentro desse conceito matrimonial poderia sem dúvida existir filhos. Então os pontos que são aplicados nessa concepção são de Gênesis capítulo 1, verso 28, que diz que Deus criou o homem e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Isto é quando Deus cria o homem no Jardim do Éden, dentro do Jardim do Éden. Então houve uma profecia de Deus para que houvesse a multiplicação dos seres humanos dentro do Jardim do Éden. Este é um versículo base. O segundo versículo base para esse conceito é que em Gênesis capítulo 3, verso 16, Deus disse o seguinte, depois que Eva pecou contra Deus comendo do fruto do bem e do mal, Deus disse para ela: Eva, a partir de agora tu terás filhos com dores. Então, dar a entender que antes ela tinha filhos sem dor, ou sem dores, e que depois do pecado ela passou a ter filho com dores. Segundo essa teoria de que Adão e Eva deixaram filhos dentro do Jardim do Éden, segundo essa teoria, diz que os filhos de Adão e Eva, que ficaram dentro do Jardim do Éden, viram
as filhas dos homens, quer dizer, os filhos de Adão que ficaram dentro do jardim do Éden, viram as filhas dos homens fora do jardim do Éden. Então eles saíram de dentro do jardim do Éden e se casaram com essas mulheres fora do jardim do Éden. Esse relacionamento entre os filhos de Adão e Eva, de dentro do jardim do Éden, com esses filhos de Adão e Eva fora do jardim do Éden, originou-se os gigantes da terra e também originou-se os valentes. Essa é uma teoria legal e com dois respaldos bíblicos para isso, mas ainda fica longe do conceito prioritário da exegese, não é verdade? Então vamos lá. Tem um outro ponto aqui que é muito sistemático, mas eu sei que você é conhecedor da Bíblia Sagrada e precisa conhecer este outro ponto. Este outro ponto diz o seguinte, que os filhos de Deus são os filhos de Sete, que Sete é um homem que clamou a Deus, é um homem que naquele tempo invocou o nome do Senhor. Então, esses filhos de Sete é chamado de filhos de Deus. Muito bem. E as filhas de Caim é chamada de filhas de homens. E dessa relação, segundo essa teoria, dessa relação entre os filhos de Sete e os filhos de Caim, originaram-se os gigantes e também originaram-se os famosos da terra, os poderosos da terra. Mas fica distante do conceito prioritário. Por quê? Porque depois do dilúvio, ainda existia valentes e existia gigantes. Não é verdade? Os gigantes predominou em todas as eras ou dispensações. Vamos lá. Já se passou ou está passando 6 dispensações, que é a inocência, consciência, governo humano, patriarcal e agora a graça. Nós estamos na 6ª dispensação para entrar na 7ª do descanso, não é verdade? A 7ª dispensação é do descanso, estamos entrando agora, né? Então, vamos lá. Como que não existia a família de Caim? Porque a família de Caim morreu. Acabou-se no dilúvio. E você vê que os gigantes ainda continuavam pós-dilúvio. Isso significa que não é da família de Caim. Para existir gigantes da família de Caim depois do dilúvio, era necessário que a família de Caim passasse na arca para o outro lado. Mas a família de Caim foi destruída através do dilúvio, ficando simplesmente a família de Noé. Não é verdade? Noé e a sua família, 8 pessoas ao todo, não é verdade? Então, a família de Caim foi destruída. E por que depois do dilúvio ainda existia gigantes? Dando a entender, é lógico, que não é da família de Caim. Os filhos de Deus não são os filhos de Sete e as filhas dos homens não são a família de Caim. Não pode ser. É por este fato de não passar para o outro lado, na arca, que da aliança de Noé, não é verdade? Então, descartamos esta possibilidade. E aí, descartando essa possibilidade, entramos em outra tese ou em outra linha teológica, dizendo o seguinte, que realmente esses filhos de Deus são os anjos que desceram para tomar conta do jardim do Éden, e então viram as filhas dos homens e se casaram com essas filhas dos homens. Aí você faz uma pergunta para mim, para nós discutirmos agora. A pergunta é o seguinte, é o que Jesus falou: no céu não se casam nem se dão em casamentos, porque todos serão como anjos de Deus, não é verdade? Então esse texto que Jesus pronunciou dá a entender que no céu não se casa e não se dão em casamento. Mas isso não quer dizer que os anjos são assexuados. Não é verdade? Que o anjo não tem sexo. Simplesmente os anjos não casam. Como aqui na terra. Por exemplo, aqui temos o padre ou o papa. O padre não pode casar. O padre ou o papa não podem se casarem. Muito bem. Mas isso aí não quer dizer que eles são assexuados. Não. Eles são masculinos. Né? Existe o desejo de mulher dentro deles, porém a lei que eles seguem da Igreja Católica não deixa com que eles se casem, mas não diz nunca que eles são assexuados. A mesma coisa são os anjos. Os anjos
não é verdade? São masculinos, claro, e não se casam, não porque ele não seja masculino, não, ele não se